Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 2, As lições necessárias para a edificação da igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, A Transfiguração de Jesus. Segunda-feira. Ler com oração Lucas capítulo 10, versículo 2, que diz: E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jamais duvidar da autoridade do reino dos céus. O título da mensagem desta semana é A Transfiguração de Jesus. Em nosso estudo, poderemos observar que desde o começo de seu ministério terreno, o Senhor Jesus sofreu oposição dos religiosos da época, os quais duvidavam de sua autoridade. Foi então que ele conduziu seus discípulos a Cesareia de Filipe, um lugar livre de influências religiosas, para ali ser revelado como Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois disso, em Mateus 17, Jesus levou 3 discípulos a um monte, onde receberam uma visão mais elevada de sua glória e poder, revelação necessária para todos que desejam ser vencedores nesta era. Ficaremos ainda impressionados com o inigualável amor de Deus ao entregar seu Filho, a fim de que esse amor habite em nós como um ingrediente indispensável para nos encaixar uns nos outros, nos unir e assim concluir a edificação do corpo de Cristo. Em mensagens anteriores, desfrutamos dos capítulos 1 a 16 do Evangelho de Mateus. Mateus exercia a função de cobrador de impostos e sabia como funciona um governo. Em seu evangelho, portanto, ele escreveu sobre a autoridade e o funcionamento do reino dos céus. Entre os capítulos 1 e 15 encontra-se o registro da genealogia do rei do reino dos céus, sua introdução no ministério quando foi batizado por João Batista, sua vitória sobre a tentação do diabo e o início de seu ministério. Depois disso, o rei saiu a anunciar o evangelho do reino, curar toda sorte de doenças, expulsar demônios e colocar em ordem a vida dos que viviam aflitos e exaustos, como ovelhas sem pastor. Aleluia! Pois a autoridade de Deus traz ordem e põe fim ao caos. Quando Satanás se rebelou contra a autoridade de Deus, não se sujeitando ao Rei do Universo, instalaram-se o caos, confusão e desordem. Mas quando chegou, Jesus trouxe ordem aos que desejam entrar no reino dos céus. Hoje, ao sair às ruas para pregar o Evangelho, seguimos o modelo deixado por Jesus. Não estamos mais limitados às 4 paredes do local de reuniões da igreja, porque as pessoas estão fora, nas ruas, como ovelhas sem pastor, e necessitam ser libertas de toda sorte de escravidão. A princípio, foram chamados 12 discípulos para anunciar o evangelho do reino. Mas, como a seara era grande e a mão de obra pouca, Jesus os advertiu de que era necessário pedir ao Pai mais trabalhadores. Por esse motivo, fomos convocados. Nosso amado Senhor Jesus sofreu muita oposição e perseguição por parte dos líderes religiosos, que chegaram a dizer que ele expelia demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Isso foi uma grande ofensa contra o Espírito. O próprio João Batista, que batizara Jesus e testemunhara ser ele o Cristo profetizado no Antigo Testamento, questionou seu ministério. Lamentavelmente, João manteve seus próprios discípulos e, após ser preso, mandou que perguntassem a Jesus se ele era o Cristo ou se haviam de esperar outro. Apesar de ter visto o céu se abrir e ouvir, "Este é meu filho amado em quem me comprazo", no capítulo 3, versículo 17, João duvidou da autoridade de Jesus. Isso entristeceu muito o Senhor. Ainda assim, até o final de Mateus 15, Jesus mostrou toda a sua autoridade sobre o mar e os ventos, ou seja, sobre os demônios e os anjos caídos. Rogamos ao Senhor que nos dê um genuíno e humilde coração de servo, pois Ele é nosso Rei. Foi Ele quem nos convocou como trabalhadores da última hora, a fim de sair às ruas para resgatar as ovelhas do caos estabelecido pelo inimigo. Quando o Rei do reino dos céus chega, a desordem e a confusão são expulsas. Aleluia! Pergunta de hoje:
Como podemos manifestar hoje a autoridade de Jesus, o Rei do Reino dos Céus?